Seja bem-vindo ao podcast. É um podcast da Padtech, que é onde a gente fala, um momento para a gente falar um pouquinho sobre inovação, tendência, né, e o que está acontecendo no nosso mercado de provedores, né, não só provedores, mas também operadora, tá? Sou o Carlos Augusto, tenho 13 anos aí de atuação nesse mundo de provedores e tô na Padtech há algum tempo e a gente trabalha muito com o Smart Site, que é um software de gestão de infraestrutura. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Jansen. Jansen, por favor, se apresenta, você que é um especialista que conhece bastante desse produto. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo especialista. Meu nome é Rodrigo Jansen. Atuo no segmento de telecom há uns 33, 34 anos. Desde o tempo que o mercado de telecom só tinha operadoras, né? As clássicas operadoras de telecom, e hoje temos um mercado bastante diversificado com os ISPs, e super importante. Trabalho na Padtech como executivo de negócios, hoje focado no segmento de SaaS e soluções digitais, no qual o Smart Site faz parte, né? Um módulo dentro do nosso portfólio de extrema importância para monitoramento e observabilidade. Palavrinha nova que o nosso mercado vem trabalhando, observabilidade dos dados, a gente vai falar um pouquinho disso depois. E hoje estou aqui no papel de entrevistado, né, como especialista, até porque hoje como executivo de negócios, mas nesses 30 e poucos anos de jornada, iniciei como técnico, enfim, implantação, já trabalhei também em operadora, então e outros fabricantes além da Padtech, então eu acho que já senti um pouco das dores de ambos os lados e vai ser bem bacana poder analisar, inclusive a ferramenta Smart Site 360 graus, do ponto de vista do cliente e do ponto de vista do fabricante também. Legal, seja muito bem-vindo. E a gente sabe que para entregar a conectividade, a gente tem dentro de um POP, dentro de um site ou dentro de um data center, toda a questão de facilities, energia, climatização, controle de acesso, que é um desafio, né? E você conhecendo um pouquinho do mercado, você sabe que não é brincadeira. Eu vejo o Smart Site como uma ferramenta que integra tudo isso, né? Não importando qual é o hardware que está na ponta, qual é o sensor, qual é a máquina do ar-condicionado, qual é a marca do UPS, a gente consegue integrar tudo isso e colocar de uma maneira visivelmente, né, graficamente, para o cara olhar e falar, cara, tem um problema no meu site ou não tem. E evitar essas interrupções, né? Você, com a sua experiência, né, olhando o produto de perto, trazendo toda essa bagagem, como que você vê que um POP ele pode ter sucesso, né? Ter sucesso, entenda que não vai ter interrupção, vai manter conectividade, né? Não vai ter se tiver uma queda de energia, o GMG entra, o no break entra e tudo mais. Mas o que você vê, assim, olhando macro, que mantém o sucesso de um POP? Carlão, é o seguinte, eu vou traduzir tudo isso que você falou em duas palavrinhas. Missão crítica. Por quê? Desde sempre, hoje se fala muito em infraestrutura para ambientes de missão crítica, que é tudo isso que você falou. UPS, no break, bateria, um controle de acesso inteligente, né? E para outros cenários, você vai também para climatização, enfim, até vibração de motor, e, entre outros. Questão da bateria. Questão da tensão da bateria, temperatura de trabalho da bateria. Sim. Tudo isso é chamado de infraestrutura de missão crítica. Hoje em dia, e até é bacana, né? Porque os 34 anos de carreira e você tem 33 anos de idade. Então, assim, eu sou da época que não se falava em data center e a infraestrutura já era considerada de missão crítica, seja para suportar uma solução de telefonia, na época fixa, depois móvel, e depois os centros de dados. Hoje tudo é dados, voz, dados, tudo é dados. E alta disponibilidade é a palavra-chave.
confiabilidade, segurança que o nosso ISP, nosso cliente ISP ou operadora passa para a sua base de cliente. Então, o Smart Site ele entra como o coração da gestão da infraestrutura dele. Por quê? Porque é uma informação que sempre foi, vamos chamar desconsiderada ou não tratada pelo gestor de OEM, pelo gestor ali da rede. Por exemplo, como você falou, carga e descarga da bateria. A bateria é uma coisa cara, né? GMG é uma coisa cara na infraestrutura, até porque nós estamos falando de clientes, conhecemos e visitamos vários constantemente, que não tem um site, que tem 5, 10, dezenas, centenas e milhares. Temos clientes aí com 2.000, 5.000. E uma operadora hoje, para quem não trata muito o tema operadora, uma operadora hoje tem em torno de 30, 40 mil sites por conta da rede móvel. Então, uma informação que está constantemente sendo tratada ali, variação de tensão, por exemplo, passa desapercebida. Quando você põe um sistema como o Smart Site, que vai armazenar, identificar, medir, armazenar, organizar essa informação, depois segmentar, tratar, vários verbos eu vou colocar aqui que vão ajudar o gestor, ajudar a empresa, e eu não estou falando só de área técnica não, estou falando da área de compras também, identificar onde precisa de investimento. Não é fácil você sair com uma lista para direcionar investimento quando se fala em milhares de sites. E aí, vou voltar no exemplo então da bateria. Um Smart Site trabalha 24/7, né? 365 dias do ano, observando tudo isso. E quando você precisa da informação, você tira um relatório. Dos 10.000 sites, quais bancos de bateria passaram pelo fluxo de carga e descarga, consumiram o ciclo de carga e descarga da bateria nesse período? E ali você tem quem está mais cansado, quem dá para esperar um pouquinho e direciona o seu investimento. Investimento esse, Carlão, que hoje é o ponto sensível no segmento de ISP, onde não se... Está muito difícil aumentar o ticket médio. Então, agora a palavra da vez é onde eu otimizo o meu custo operacional. E o Smart Site é chave nisso. Tá, então o Smart Site ele sai dessa camada só de monitoramento. Pelo que você está me falando, ele serve para a área de planejamento, para a área de NOC, monitoramento, e para a área de atuação também, quando eu preciso ir fazer alguns assessment, alguma coisa. Eu vou mais além. Ele faz medição, sensores, estão ali medindo o que seria humanamente impossível para os técnicos ficarem anotando, né, a temperatura de um site, e assim por diante. Gestão de quem entrou e quem saiu, num controle de acesso inteligente, bateria e assim por diante. Então, através do sensoriamento, ele faz medição, ele trata essa base de dados, e aí depois ele vai para as outras verticais dentro da empresa, como você disse, gestão e planejamento. Planejamento de investimento, planejamento de expansão dessa infra, se necessário. Então, hoje ele seria o core para se trabalhar com uma operação de alta performance, o Smart Site como ferramenta de monitoramento, de gestão, de controle, ele é o coração do planejamento estratégico de todo gestor de operação. Você tocou numa palavra que eu gosto, essa palavra estratégico, né? Hoje a empresa tem que ser estratégica, né? Principalmente o ISP. A gente fala que tem muito rouba-monte, né? Você falou em questão de operacionalizar melhor ali, né? Reduzir o custo. E aí eu te faço uma pergunta, como que você tem visto isso no dia a dia? Por exemplo, um site que está 300 quilômetros de mim, está totalmente sem gestão, né? Sem sensores, sem hardware. Como que você vê o ganho do Smart Site para esse site que está a 300 quilômetros da minha sede ou de um técnico para deslocar? Não, bacana. Como todo sistema de operação, o Smart Site
ele oferece ganhos que vão de operacionais a financeiro, ganho direto e ganho indireto. Eu gosto até mais dos ganhos indiretos, que tem dinheiro envolvido mesmo, tá? Não é só um ganho operacional, é economia, é geração de receita indireta para o nosso amigo ISP, para as operadoras. Por quê? Você falou 200, 300 quilômetros, e você como mercado como eu, conhece muito bem e já ouviu de vários clientes que um técnico se deslocou por quilômetros e estava sem a chave, ou levou a chave errada de um cadeado, de porta, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, o Smart Site, ele é uma ferramenta que vai auxiliar em tudo isso. Como? Simples. Primeiro que antes do técnico se direcionar ao evento, eu já sei o motivo que uma temperatura subiu, se tem energia C, se não tem, quanto tempo de bateria eu ainda tenho. Então, se eu já tenho que sair com um gerador no carro, um gerador portátil no carro ou não. Se eu já vou com um técnico de climatização, que às vezes um eletricista não tem nada a atuar se foi um problema do aparelho de ar-condicionado. Muito bem. Então, e aí tem muito ganho em cima disso. Por quê? É saving na veia, a gente fala, né? Porque uma vez que você começa a automatizar, a dar inteligência no seu fluxo operacional, o seu Por quê? Algumas coisas estão no seu controle. Algumas coisas, sempre, para quem já trabalhou em operação, algumas coisas estão fora do seu controle. E aí eu tenho certeza que o nosso amigo ISP, o nosso gestor de rede tá escutando e tenho certeza que está se identificando com o que nós estamos falando. Por quê? O que está fora do controle, você tem que estar pronto para atacar. É um caminhão que derrubou um poste e aí caiu energia C só no seu bairro, que é justo onde está o seu POP. O que você faz nesse momento? Não tem o que fazer, tem que esperar a concessionária consertar. Então você tem que atuar de outra forma, levar um gerador e tudo mais. Mas vamos cuidar do que está no nosso controle. Então o Smart Site vai te dar todo esse, vou chamar de conforto, tá? A vida de um gestor de OIM nunca é confortável. Mas dentro do desconforto, porque é sempre aquela tensão de segurar a rede no ar, o Smart Site vai te dar condições de trabalhar com inteligência, com tempo para pensar, com tempo para reagir, se antecipando a eventos. E aí aquele seu corpo técnico vai estar o quê? Preparado para atuar no que não está no seu controle, que você vai ter que corrigir de outra forma. Enfim, e tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui também. Hoje em dia, dentro desses centros de dados ou data center, existe um serviço muito conhecido, mas é legal a gente reforçar aqui, que se chama colocation. Então, empresas hoje de aplicações colocam seus servidores dentro de racks, alugando um espaço que o nosso amigo ISP colocou lá e disponibilizou como serviço no seu portfólio. Muito bem. A área de desenvolvimento dessa aplicação, às vezes em São Paulo, nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, assim por diante, muitas vezes está fora do Brasil. É uma equipe de R&D que está atuando fora do Brasil. E às vezes eu preciso de um técnico para ir lá, só para ligar um cabo de rede, conectar um laptop, fechar uma VPN, dar um acesso para esse desenvolvedor, poder fazer uma correção, fazer uma parametrização, seja o que for. O mercado hoje está chamando de remote hands, que é a famosa mão amiga, né? Que vai lá só fazer essa conexão física. Muitas vezes é um analista, porque ele não vai atuar na aplicação. Cara, estamos falando de milhares de sites. O Smart Site hoje tem um recurso onde você, através da ferramenta Smart Site, você já se conecta naquela porta de console. Que é uma porta que tá lá parada e é uma porta ninguém tá usando, né? Ali. E eu teria que fazer isso manualmente, fisicamente, né? Então, vamos lá, isolou a rede. O Smart Site te dá a condição de abrir uma shell para conectar naquela porta de console.
Por quê? Porque quando cai uma energia C, a ferramenta de monitoramento, obviamente, ela não pode cair. Então, a gente tem ali o nosso no-break, que vai dar algumas horas de autonomia, e a gente tem a conectividade alternativa, que muitas vezes é um 4G. Muito bem, está todo isolado o site, ainda assim, a nossa área de operação, muitas vezes, não operação de infra agora, estou falando operação do serviço FTTH, ou de uma aplicação que você tem ali, de segurança, entra através do Smart Site, abre essa shell, e como já estava previamente conectado fisicamente na porta de console, você não precisa deslocar um técnico. Então, o Smart Site automatizou, vamos chamar assim, o que o mercado hoje está chamando de remote hands, né? Ou de mão, eu gosto de chamar de mão amiga. Pô, bacana, bacana isso daí, porque assim, eu vejo que o cereal, hoje quem usa a porta de cereal? O pessoal não usa mais, ela tá ali, equipamento tem, você faz um ativo ali que tava inutilizável para dar um acesso, né, para não ter que deslocar e tudo mais. Então, o Smart Site ele é um SaaS, é uma ferramenta SaaS, você vai pagar isso mensal. Totalmente Legal. SaaS, inclusive hoje a gente fica, essa ferramenta está hospedada na nuvem, né? É uma ferramenta de monitoramento, como o nome já diz, ela tem que ter disponibilidade. Sim. Né? Ela é a última que pode cair num site e ela tem que ser robusta. Então hoje a Padtech hoje roda o Smart Site em multi-cloud. Então a gente tem isso distribuído hoje em 3 clouds. E é impressionante o tempo de resposta, porque muitos clientes me questionam, poxa, mas está em 3 clouds geograficamente separadas, distribuídas, né? São 3, cada nuvem é uma empresa. E os serviços se falam entre nuvens para oferecer robustez e disponibilidade para o nosso cliente Smart Site. E é só uma licença, tá? Como você falou, é uma licença que é contratada e puramente tem como número serviço. De usuário, bacana, elemento e tudo mais? Sim, obviamente tem. Você põe quantos elementos você quer monitorar naquele site. Mas eu não preciso comprar tudo novo. Vamos supor, eu tenho lá um ar-condicionado de conforto, eu tenho já um APS, o GMG, eu consigo fazer uma integração? Eu vou responder essa sua pergunta em 2 etapas. Primeiro, você cria os usuários na plataforma. Então, se sua empresa tem lá 30 técnicos, o seu NOC tem mais 10 funcionários, você pode pôr os 40 para ter acesso à ferramenta. Então, eu não vou chamar ilimitado, mas enfim, são muitos usuários que você pode criar ali para acessar a ferramenta. Do ponto de vista de monitoramento, você vai ter site menor, você tem rooftop, você tem greenfield, você tem sites indoor, outdoor, enfim, com mais ou menos pontos de monitoramento. Hoje a Padtech permite você monitorar quantos dispositivos sejam necessários naquele site, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista comercial, a licença não está atrelada ao número de usuários, nem ao número de pontos monitorados. Então você fica com a liberdade de planejar o seu investimento com o custo de licença, que é único, independente de quantos usuários vão acessar e de quantos dispositivos você vai monitorar. Essa é a primeira parte. A segunda parte da sua pergunta é custo, se eu vou precisar de hardware. Vamos lá, hoje em dia, quase todos, seja um UPS, um retificador, dependendo da versão da bateria, ou um ar de conforto, que normalmente é infravermelho, já são elementos monitorados, normalmente por SNMP. E aí o Smart Site está preparado já, você não vai gastar nada, porque eu vou integrar essas MIBs, através do protocolo SNMP, eu vou subir isso dentro da minha aplicação e vou organizar tudo isso num front-end bem didático, bem clean, para o seu operador poder trabalhar. Caso você queira expandir um pouco sensores que você não tem, por exemplo, a abertura de porta. Não existe porta
já monitorada com SNMP. Então aí a Padtech vai, ou o cliente instala, enfim, é muito simples, um contato seco muitas vezes, e ali eu já tenho informação de controle, status de abertura de porta. A mesma coisa um ar-condicionado, que às vezes é antigo, e aí eu vou atuar no infravermelho dele. A gente coloca um equipamento que fala através de infravermelho, e aí eu consigo mudar o set point, eu consigo ligar, desligar, automatizar esse aparelho de ar. Lembrando que muitos sites têm múltiplos aparelhos de ar-condicionado. 2, 3, 4. E aí o cliente consegue gerenciar o desgaste, o uso desses aparelhos, fazendo um balanceamento de carga ou ligando todos e desligando num período do dia para controlar o desgaste disso. Aí volta naquela parte que você falou de estratégico, né? Porque a partir do momento que eu tenho a máquina de ar, mesmo que seja de conforto monitorável ali, né? Eu atuando em cima dela, eu construo um data lake e consigo saber, sei lá, tenho 50 mil para gastar em troca de ar. Qual ar tá mais cansado, ou tá mais sujo, ou que tá me consumindo mais energia? E aí eu sei olhar para trás, né, no histórico ali, e aí consigo fazer o investimento no site certo. Seria isso? Exatamente. Quando você fala em Data Lake, ele é poderosíssimo, né? O Data Lake ele é poderosíssimo porque eu estudo a informação, né? A gente tem que trabalhar com ela, né? Exatamente. E aí, você tocou num ponto que, você pode olhar um ar que está gastando mais que outro, às vezes significa que o compressor dele está mais cansado, então ele está gastando mais energia, está trabalhando mais forçado, ou precisa de uma limpeza, ou ele precisa muitas vezes de um reparo. Mas, quando você começa a ter gestão de hora-uso, cara, hora-uso, aí vai para GMG, então você consegue gerenciar quanto tempo foi utilizado aquele GMG ao longo de um mês, um ano, enfim, o ciclo você que escolhe. Isso te dá informações importantes, porque se o GMG está entrando muito, a qualidade da concessionária pública que está te entregando a alimentação a C, pode ser que não esteja tão boa. Então é hora de fazer um trabalho preventivo junto à sua operadora, sua concessionária. E aí você tem dados para mostrar para ela, olha aqui, a tensão está variando em 20 volts, meu retificador está sendo penalizado por essa qualidade de energia C, o meu GMG está tendo que entrar. Cara, vira uma conversa de alto nível. Por quê? Porque você sai do achômetro e vai para a informação, entendeu? Teve até um cliente que ele utilizou do Smart Site para comprovar que uma bateria deu problema e que o fabricante estava alegando que não estava na temperatura ideal. Ele falou, cara, olha aqui, tá na temperatura ideal. E ele utilizou o Smart Site para fazer isso. Então começa... não é só monitoramento, né? De novo, é planejamento, monitoramento e atuação. Isso vale para tudo. Esse lance O termo observabilidade, ele é justamente para isso. Quando você quer pegar um microprocesso dentro de uma solução fim a fim. E aí você entra dentro daquele parâmetro e mostra o quão ele importante é para uma conclusão. E aí, quando a gente fala em conclusão, não tem como não falar da grande tendência. Falamos de Data Lake, falamos de observabilidade e agora acabei falando a palavra conclusão. Conclusão sempre foi feita pelo ser humano, mas hoje, e o Smart Site não é diferente, passou a ter o apoio de algoritmos, de ferramenta, de inteligência artificial também. A nossa tão famosa e tão comentada IA. O que acelera ainda mais o seu tempo de resposta a esse investimento, a essa correlação de eventos que muitas vezes passava desapercebido. Hoje você, com a ajuda da ferramenta, conclui-se mais rápido, né? Eu sempre falo que a IA não vai tirar o emprego de ninguém, mas ela vai potencializar
muito a capacidade de entrega de resultados nossos dentro do mercado de trabalho, né? Então ela é uma ferramenta poderosíssima, essencial, e somado ao Smart Site, é tudo de bom para o nosso mercado de telecom, né? Também, para outros mercados também, se a gente pode até abordar, mas para o mercado de telecom principalmente. Bacana. E era isso que eu ia te perguntar. O Smart Site, ele pode... Você falou de dezenas, centenas, milhares de sites. Eu quero saber a escala. Eu posso começar com um site, 10 sites, e ir crescendo? E outra pergunta, eu posso também fazer isso em outros mercados? Posso olhar para o mercado indústria, farmacêutico, que a gente sabe que tem câmera fria, que precisa que o medicamento fique resfriado. Eu posso utilizar dessa maneira? Vamos lá. Primeira parte da sua pergunta, muito simples adquirir, tá? Contratar a licença, é unitário, é por site. Tá. Não necessariamente tem investimento de hardware, como eu falei. Dependendo do que você já tem ali, a gente vai integrar tudo aquilo e organizar para você dentro da ferramenta. Para o segmento de telecom e para outros. Por quê? Quando eu falo de climatização, e aí a gente tem os estágios do temperatura ambiente, temperatura resfriada, temperatura de congelamento. Quando a gente fala em congelamento, Carlão, e eu nessa longa estrada, já trabalhei na parte de climatização para redes de frigorífico. Você tem hoje armazéns, e ali dentro daquele armazém você tem milhares de reais estocado. E aí você diz, são compressores que tocam aquele sistema todo de refrigeração. Esses compressores nós monitoramos através de padrão de vibração. Um compressor hoje, uma bomba, ela muda o comportamento de vibração dela, o sensor ele é sensível o suficiente para captar isso, vira data lake, né? E aí a gente começa a estudar os modelos. Outra coisa, temperatura de câmara frigorífica, e aí vale para hospitalar, vale para rede de varejo de supermercados, frigoríficos, inclusive caminhões refrigerados. Você tem hoje uma pecinha ali que quando ela congela e ela entope, o compressor está funcionando. Então você não vai identificar nenhuma anomalia pela bomba, pelo compressor. E a temperatura começa a subir. Por quê? Porque parou de entrar ar frio ali dentro. Esse é o mais clássico, que é congelar ali o pitão. Então, existem sistemas automatizados para degelo, mas às vezes ele falha. E aí sua carga, seu medicamento vai por água abaixo, né? Muitos não aceitam descongelamento e congelar novamente. Enfim, então o Smart Site, ele hoje pode atuar tranquilamente no segmento de telecom, redes de varejo, né? Mercantil, hospitalar, clínicas, laboratórios, tranquilamente. Isso é importante porque o mercado ele está mudando e o provedor, a operadora está cada dia mais indo para o lado do B2B. Então, eu entendo que o Smart Site não é só uma ferramenta para operação, ela é uma ferramenta também que pode ser revendida, né? Ele contrata essa licença e vai lá e faz a instalação para uma rede regional de mercado, farmácias, enfim. Depende da região do Brasil, o ISP, ele sabe a base dele, né, o perfil da base dele, ele pode, no B2B, ele pode dar acesso ao cliente para olhar os parâmetros da infra que ele quer monitorar. E dependendo... Serviço agregado. Serviço de valor adicionado, Sim. Que não tem nada a ver com vender link apenas, né? Velocidade, capacidade, e é uma fonte nova de receita para todos, ISP, operadoras e assim por diante. Dependendo do segmento do Brasil, Carlão, até o agro. Você tem hoje uma fazenda onde você também tem bomba de irrigação, bomba de geração de energia elétrica, eletrovoltaico, né, que são aquelas placas de energia de eletricidade através da fonte solar. Tudo isso, consumo de água,
tudo isso você pode integrar e controlar pelo Smart Site. Só que muitas vezes esse cliente não é um cliente do mundo tecnológico. E aí, de novo, o nosso mercado de ISP pode explorar isso, levando o Smart Site, ajustando, adaptando isso para o cliente dele, como, vamos chamar como revenda, mas eu gosto muito do nome serviço de valor adicionado, porque realmente vai adicionar em cima do que ele já tem hoje, que é o carro-chefe, que é a venda de capacidade de banda larga. Cara, eu tive uma aula hoje aqui de gestão de infraestrutura, né? Quando ela é bem gerida, traz economia, traz autonomia, né? Com a IA, com tudo que tá sendo feito. Previsibilidade, gestão. E, como eu disse, foi uma aula. Agradeço você, já estamos chegando aqui ao final, tá? É isso, a Padtech, ela tá envolvida em sempre levar, né, qualidade, economia, resultado mesmo para os nossos clientes, parceiros. E se você gostou desse conteúdo, continue dando um like aqui, ou comente, faz a sugestão de algum tema pra gente aqui, a gente vai adorar para comentar também para vocês. E é isso, Jansen. Obrigado e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência, além do que eu atuo hoje como executivo de negócios na Padtech. E até a próxima, espero que tenham gostado.